A gestão da Infracommerce diz que o resultado foi bom. O mercado diz que o resultado foi péssimo. Vamos entender aqui, sem mais enrolação, o que deu nesse segundo trimestre de 2025 da Infracommerce. Aqui eu já abri o release de resultados, aqui tem os destaques, mas eu vou fazer diferente. Eu vou ler primeiro aqui a mensagem da administração, que vai ajudar a gente a entender um pouco mais esse resultado lá na frente desse vídeo. Eles falam aqui, ó, nos últimos 9 meses de gestão, executamos cerca de 75% do nosso plano de transformação. Ou seja, não vai investindo aqui achando que você vai colher fruto já por agora. Porque a própria gestão está falando, e ela vem falando trimestre a trimestre, que ela está no plano de transformação. Então nós estamos aqui no segundo trimestre de 2025 ainda em 75% do plano de transformação. Talvez o mercado reaja a alguma coisa antes dela finalizar, mas como nós estamos vendo até o momento, não teve nenhuma reação de positiva do mercado, que é quem faz a cotação da empresa, né? São as pessoas da Bolsa de Valores aí, não estão confiando muito no momento na gestão e nos resultados da Infracommerce. Então, só para reforçar aqui, eles estão em um plano de transformação. Continuando aqui, ó, ele fala que simplificamos o portfólio e a forma de operar, priorizamos contratos e canais que geram valor, ou seja, quem acompanha os vídeos anteriores aqui de Infracommerce viu que a gestão ela veio cortando alguns contratos que eram onerosos, ou seja, custava bastante para ela e não trazia tanto retorno. E é por isso que quando você pega os resultados anteriores, os trimestres anteriores, você vê lá, receita líquida bem maior. Mas por quê? Você tinha uma receita maior, você tinha mais dinheiro entrando, só que você não estava tendo nenhum tipo de lucro com esses contratos, né? Que davam receita, mas não davam nenhum tipo de lucro. Então eles falam aqui, ó, priorizamos contratos e canais que geram valor. Então você diminui a sua receita líquida, mas você tem serviços para clientes que, falando sobre um custo-benefício, são melhores para a Infracommerce. E aqui abaixo, só para finalizar essa parte da carta da administração, eles falam que o saldo de caixa de 101 milhões supera em 29 milhões os compromissos financeiros que serão liquidados com recursos próprios. E aqui é onde o mercado está batendo bastante, né? A empresa diz que não está tão ruim assim a dívida, o mercado diz que está muito ruim a dívida. Já já a gente vai entender um pouco mais sobre essa dívida aí, e tem um detalhe muito importante que pouca gente fala. Então vamos voltar agora aqui sim, né, para os destaques financeiros, começando aqui então por um indicador que é muito importante, que é o GMV, que ficou bugado aqui, ficou atrás do comentário, mas esse GMV basicamente ele representa o volume total de mercadoria que foi negociada ali entre a empresa que vende, né, sei lá, Magazine Luiza, aí você tem o cliente que está comprando, e aqui no meio, né, intermediando, a gente tem a Infracommerce. Então o GMV ele é o total, né, o valor bruto de tudo que passou ali pela plataforma da Infracommerce. A gente tem aqui praticamente uma manutenção, não mudou muito entre o segundo trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2025. Tá? Teve uma redução ali, na verdade, de 3%, mas nada muito negativo. Mas uma coisa que eu achei mais importante do que o GMV foi esse carinha aqui, ó, que eu até marquei ele, o TPV. O TPV, basicamente, resumindo, ele é o total de pagamentos que foi transacionado dentro da plataforma. E se a gente verificar aqui, no segundo trimestre de 2025, nós tivemos 427 milhões de reais aí, esse volume de pagamentos transacionado, e no primeiro trimestre nós tivemos aí 373, ou seja, uma alta aí de 14,5%. E isso aqui deve estar constantemente evoluindo. Ah, mas por que ano passado, olha só, mesmo período de 2024, nós tínhamos mais de 1 bilhão de TPV? Porque, como eu falei para vocês, né, ela começou a oferecer serviços para canais que não ofereciam nenhum tipo de rentabilidade para ela, muito pelo contrário, prejuízo, né? Então, se você for comparar esse mesmo período de agora com o mesmo período do ano passado, a gente tem uma redução do TPV de menos quase a metade, né? Praticamente aí. Mas porque, como a própria mensagem da administração falou, reduziram o número de clientes e naturalmente, a maioria das coisas que você comparar com esse mesmo período de 2024, que é quando ela começou a bombar, fazer diversos tipos de contratos, muito provavelmente esse mesmo período vai ter um valor bem mais estrambólico aqui, tá? E quando você bota para o trimestre atual, a partir de 2025, aí você vai ter uma redução bem maior, porque justamente era esse período que ela estava oferecendo todo tipo de serviço para todo mundo. Aqui no que tange a EBITDA, muito importante, a gente tem novamente o aumento do EBITDA, ou seja, quando o EBITDA está aumentando dentro de uma empresa, a gente tem a melhoria operacional. Não quer dizer que a operação financeira, a estrutura de capital esteja evoluindo também. Tá? Isso aqui é só a parte operacional. Já já a gente vai entrar nessa parte financeira. Então a gente vê que tem um aumento bem expressivo aí em relação ao mesmo período, na verdade, em relação ao trimestre anterior
gente quase que triplicou o EBITDA, claro, de uma base pequena. A gente veio de 1,3 para 4,6, beleza, quase triplicou, mas um valor pequeno, né? Mesmo assim, expressivo. Então, no que tange a melhoria operacional, não há dúvidas de que a Infracommerce vem enxugando e melhorando a sua parte operacional. Agora, quando nós entrarmos na parte financeira, você vai ver que é aqui que basicamente pega, né, principalmente para o mercado, quando eles vão analisar a Infracommerce. Aqui, novamente, aquilo que eu te falei, ó, receita líquida. Se você pegar o segundo trimestre de 2024, nós tínhamos aí 265 milhões. Só que você, como pega a receita líquida desse trimestre em específico, a gente tem uma redução, novamente, pelo que eu te falei. Os trimestres de 2024 eles são bem mais fortes em termos de valores, né? Valores entrando, mas quando você ia contabilizar isso, se estava dando bom ou não para a Infracommerce, não estava dando certo. Então por isso que você vai ver muitas coisas assim. E a gente entra também aqui na parte de despesas comerciais e administrativas, que obviamente também ia acompanhar esse movimento aí de limpeza, né? Deixar as coisas mais clean, tá? Onde nós tivemos aí no segundo trimestre de 2024 mais de 173 milhões em despesas comerciais e administrativas. A gente teve uma redução aqui praticamente em menos de um terço, ó, do valor de 2024. Novamente, você reduz os tipos de serviços, você reduz a disponibilidade de serviço para outras pessoas, você diminui também os custos que você tem para oferecer aquele serviço àquelas empresas. Aqui tem um dado muito importante e muito legal, curioso, tá? Dessas empresas de, como é que eu posso dizer, de tecnologia, como é o caso da Infracommerce. Olha só, lembra que eu falei para vocês de um cara chamado TPV, certo? O TPV, ele é o volume total de pagamentos que passam dentro da sua plataforma que você aluga ou você presta esse serviço para alguma empresa ali de e-commerce, certo? Então, não se perca. TPV, volume total de pagamentos que passam por dentro do seu sistema. E quanto disso vem para a Infracommerce? Aí é esse cara aqui, ó, o take rate, e esse cara aqui, ele é muito importante. Ele é como se fossem os dividendos da Infracommerce. Como é que se calcula esse cara aqui? Só para a gente... Não é nada de outro mundo não, tá? É simplesmente a receita líquida. Deixa eu pegar aqui a receita líquida, só para vocês terem como que é legal isso aqui, ó. 181,9, tá? Receita líquida em milhões, dividido pelo GMV, que é o volume total. Lembra que eu falei para vocês que o GMV é tudo que passa dos produtos que são comprados dentro da plataforma da Infracommerce, dividido pelo GMV. Isso dá 0,05, a gente transforma para porcentagem, tá? 5,58, que é exatamente esse carinha aqui, ó. Arredondou aqui, né? 5,6% é o take rate da Infracommerce. O que é o take rate? Como eu falei para vocês, é o dividendo. E é importante que esse carinha aqui esteja minimamente estabilizado para ascensão, que é o caso que nós temos aqui, obviamente e novamente, né? Segundo trimestre de 2024, a gente tinha um take rate bem maior, porque a gente tinha um volume de transações bem maior, mas no primeiro trimestre de 2025 não ficou tão atrás, e aqui nós temos um leve aumento para o segundo trimestre de 2025, e nada revolucionário, mas só para você entender como é que a Infracommerce faz dinheiro, né? Esse take rate aqui, ele tem que estar, como eu falei para vocês, estabilizado ou pelo menos em ascensão. Aqui mais focado aqui no EBITDA, na margem EBITDA, isso aqui acredito que é a cereja, né, do resultado. Se eu pudesse escolher o que melhor teve de resultado na Infracommerce, é a questão do EBITDA, que ele vem melhorando trimestre a trimestre. Nós tivemos aqui, ó, primeiro trimestre 12,1 para 15,4, um aumento bem expressivo aí de quase 30% de aumento, reforçando novamente a melhoria operacional da empresa. A margem EBITDA também segue evoluindo de 6,6 para 8,5% no segundo trimestre de 2024, não quero nem falar um negócio desse, né? Negativo aí quase 600%. Na questão de CAPEX também, né, os investimentos também reduziram mais do que a metade, se você comparar com 2024, nós temos 5,1 apenas aqui, contra 11 no ano passado. Então a empresa novamente, né, reduzindo, colocando mais os pés no chão. E aqui, por último, não menos importante, margem EBITDA aí saindo de 0,7 para 2,5. Agora aqui, meu amigo, está o calcanhar de Aquiles do nosso mercado contra a Infracommerce, na minha opinião. Na minha opinião, esse aqui é o principal motivo que o mercado bate a dívida da empresa. Mas tem alguns detalhes aqui que você pode considerar. Você vai olhar aqui, dívida líquida, quase 1 bilhão. Tá, vamos entender essa dívida. Vamos com calma aqui.
Aí chega a Infracommerce e fala aqui embaixo: logo, o endividamento líquido ajustado, excluindo o saldo dos instrumentos financeiros que não terão efeito caixa na sua liquidação, é positivo. Pera aí, você me mostra aqui que o negócio é negativo, né? Tô devendo até os rins, mas você diz aqui embaixo que se você considerar uma coisa ou outra, você tem um resultado positivo de 28 milhões. Vamos entender isso aqui, vamos com calma. Lembra que nós temos aqui a tal das debêntures conversíveis, ou seja, a Infracommerce lançou debêntures no mercado e quando a empresa lança uma debênture, o que isso quer dizer? Olha, eu quero teu dinheiro agora, num prazo de X anos, você me dá esse dinheiro, eu vou captar, é como se ela estivesse fazendo um empréstimo ali a mercado. Só que qual que é o detalhe aqui? O que geralmente acontece é o quê? Quando as debêntures vão vencendo, a empresa tira do bolso e paga o credor, certo? É como se fosse um tesouro direto. Você compra o título do governo, lá na frente ele te paga com dinheiro. No caso da Infracommerce, ela não vai pagar em dinheiro, ela vai pagar em ações. E é por isso que ele fala aqui, ó, excluindo os saldos dos instrumentos financeiros que não terão efeito caixa na sua liquidação, o resultado deveria ser positivo. Calma aí que eu agora estou confuso. Vamos pegar a calculadora aqui. Nós temos aqui, ó, os instrumentos conversíveis, que são as debêntures que ela converte em grana. Então vamos colocar aqui que é um valor positivo, né? 865,5, certo? E aí, quando você vai fazer a contabilidade, você tem que colocar esse carinha aqui, ó. Só que essa dívida líquida aqui, que é no valor de 836,8, vamos colocar aqui, ó, menos 836,8 são do quê? São das debêntures que ela tem que pagar, só que ela não vai pagar em dinheiro, não tem efeito caixa, ela vai distribuir mais ações a mercado. Então, somando isso aqui, na verdade, fazendo essa conta, você chega no 28,8, que seria a dívida líquida ajustada. Só que aí você vê o que você quer considerar, se você quer considerar esse valor aqui ou esse valor aqui. Tá? Aí você vai ver o copo meio cheio, copo meio vazio. E basicamente é isso, pessoal, a análise da Infracommerce, que não tem muito que de onde você escapar. É basicamente o que eu gosto de fazer, é fazer, né, análise operacional, através principalmente do EBITDA, e fazer a análise financeira. Da parte operacional, a empresa vem melhorando muito. É como se você pegasse um objeto e jogasse dentro da água, aí ele vai até uma profundidade, né? E sabendo que ele tem uma propriedade que ele vai flutuar, ele atinge um limite e depois ele começa a flutuar. Eu acho que a Infracommerce está mais ou menos nessa fase, onde ela mergulhou, estava indo fundo demais, fundo, dívidas e oferecendo serviços para empresas que não valiam a pena. Aí agora ela percebeu e começou a flutuar, só que ela ainda não está na superfície, não, ela está no meio ali. Então ainda tem um período aí para a Infracommerce se ajustar. Como a própria administração falou, não é surpresa e não vai ser surpresa para os próximos trimestres. Ainda há uma reestruturação em andamento de 25% da operação da empresa. Não podemos ter mais resultados voláteis, porque a parte operacional, como eu mostrei para vocês, ela vem melhorando. Você pega a margem EBITDA, vem melhorando. Você pega o EBITDA, vem melhorando, que são os principais indicadores, na minha opinião, de que a parte operacional está boa. Só que a parte financeira realmente não está das melhores. Você tem aquele copo meio cheio, copo meio vazio que eu mostrei para vocês ali, principalmente no que tange ali as debêntures. Então, mas eu vou deixar para você refletir, ver se vale a pena investir nesse ativo. É um ativo que ele é muito volátil, então se você não tem estômago para investir em ativos voláteis, cara, se eu fosse você, não é recomendação de compra ou venda, mas fica fora, porque às vezes a pessoa entra achando que vou ficar rico aqui, só que o mercado não dá dinheiro de graça, tá? O mercado você tem que ter paciência, tem que ter estômago. Essa reestruturação pode vir amanhã, pode vir ano que vem, pode vir daqui a 5 anos, pode nunca vir. E você, o que você achou desse resultado trimestral da Infracommerce? Diga aqui se eu esqueci de falar alguma coisa, tá? Às vezes a pessoa tem uma percepção que a gente não vê, a gente junta a sua percepção com a minha, com a de outras pessoas e você vai montando ali uma tese no ativo. Minha gratidão para você que ficou até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha agregado valor de alguma forma aí aos seus estudos. Um abraço e até o próximo vídeo.